Muito se tem dito sobre os ceifadores, ou mais especificamente, os 3 ceifadores, que na verdade poderiam ser uma personificação de situações que envolvem o reajuste kármico, o equilíbrio coletivo e ecossistêmico, de acordo com as emanações e atitudes dissonantes provenientes dos próprios habitantes deste orbe. No livro dos Espíritos, perguntas 737 e 740, Kardec pergunta ao Espírito Verdade as seguintes indagações: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? E o Espírito Verdade responde: para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo-o às voltas com necessidades mais duras? E a sua resposta é: os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Aqui não nos ligamos a uma doutrina X ou Y e ficamos somente nesta doutrina ou religião ou compreensão. Aqui nós temos uma visão aberta e reunimos tudo o que há de bom, divino, de luz para o crescimento e a necessidade do aprimoramento e sublimação pessoal. Em muitos casos, as pessoas não conseguem ter uma visão, uma análise, uma observação de que as adversidades temporárias, infortúnios e situações instáveis são uma oportunidade para a superação, para o desenvolvimento e para o crescimento. Por isso que os seres encarnam aqui neste meio com uma diversidade de consciências para que haja uma interação entre todos e assim o crescimento possa ser eficiente. O plano físico, ele é um lugar naturalmente de provas em qualquer lugar que nós vamos. A qualquer momento há algo que naturalmente está lá para nos testar, para testar a nossa integridade, o nosso equilíbrio, aquilo que aprendemos, ou pelo menos compreendemos e achamos que aprendemos, pois somente podemos realmente dizer que entendemos algo ou aprendemos algo em termos de desenvolvimento espiritual é quando passamos por uma situação que antes nos provocava um desequilíbrio, uma melancolia, e observamos que aquilo não nos afeta mais, porque foi superado. A nossa vibração se elevou acima daquela condição, logo aquilo não possui mais impacto em nosso ser. Este é o desenvolvimento. Isto pode ser ampliado para várias áreas, para vários contextos, para cada alma. Não existe um padrão concreto a ser vivenciado.
e sim as melhores condições, as condições propícias para o desenvolvimento daquele ser. E muito do que acontece, nós nem percebemos. Muito do que acontece é até mesmo nos outros planos, no momento em que o corpo físico repousa. Muitos sonhos, ou aquilo que achamos ser sonhos, ou que o nosso cérebro interpreta quando acordamos com os sonhos, na verdade, pode ter sido uma prova, um teste em outros campos, em outros níveis. E muito é testado sem que tenhamos uma total compreensão consciente do teste, porque se é uma prova, nós devemos estar preparados e não há um aviso prévio. Muitas são as circunstâncias que testam o nosso ser, testam a nossa integridade para realmente mostrarmos o que aprendemos. Situações que são propícias para o julgamento, para uma opinião desprovida de um senso ético, da moralidade, da compaixão, do equilíbrio. Situações que muitos podem permanecer de um lado totalmente oposto à necessidade do desenvolvimento. E tudo isto é visto, tudo isto é contado, tudo isto é registrado. Toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Todas as situações possuem algo positivo a ser levado em consideração. Muitas pessoas só conseguem alcançar um próximo grau, um próximo nível, através da dor. Infelizmente, a dor é uma grande agente redentora e transformadora do indivíduo. A harmonia é presenciada, a alegria e a felicidade é presenciada de acordo com boas ações, bons plantios e assim uma boa colheita. Se um indivíduo passa do limite estabelecido pela lei de equilíbrio, infelizmente ele passa para um nível de aprimoramento através da dor, que é um agente mais incisivo no caminho do desenvolvimento. Se não for desta forma, não há o progresso significativo, e assim o indivíduo permanece estagnado e não passa mais a entender nem usufruir do que o Criador tem para lhe dar, tem para lhe entregar em outros planos, em níveis mais altos, em níveis de consciência, onde o amor reina em absoluto. Se um indivíduo permanece numa condição egoísta, onde o amor próprio é tudo o que ele consegue sentir, então, infelizmente, ele não pode permanecer em um nível de unidade. Viver separado é viver no caos. Viver apartado do universo, da criação, de Deus, do Criador, é viver em desequilíbrio. Nós podemos presenciar isso no atual estágio evolutivo da Terra, onde há uma guerra entre diferentes níveis ideológicos, diferentes compreensões e ideais que, em essência, compartilham da mesma situação de desenvolvimento, de conexão com um ser superior. Conflitos e debates ideológicos não levam ninguém a lugar nenhum. Isso já foi provado e pode ser visto até mesmo no meio da espiritualidade, onde seria possível dizer que existem pessoas mais esclarecidas de temas um pouco mais profundo da realidade, das leis do universo. Mesmo assim, há algumas que são resistentes com outros temas,
Outras linhas espiritualistas que também são eficientes para o desenvolvimento do indivíduo, ou seja, é Deus em ação. Se o ensinamento, se a informação está de acordo com as leis do universo, de ordem, progresso, equilíbrio, entre outras, possivelmente são informações eficientes e auxiliam no desenvolvimento de um coletivo. Mas se o autor se equivocou, achou estar trabalhando com seres luminosos e, na verdade, não eram, o universo, Deus, os seres superiores irão proporcionar uma situação para o aprendizado desta pessoa e ela observará os equívocos que cometeu. Então poderá escolher um outro caminho. O indivíduo que perde o seu tempo julgando, além de não auxiliar em nada a outra pessoa, ela simplesmente adquire karmas para si mesma. Por isso que é muito necessário adquirir um estado de impassividade, como disse o mestre ascensionado Jiao, o qual não é emitido nenhuma impressão. O ser adquire um estado de equilíbrio e não julga as decisões do outro, tendo o reconhecimento que as escolhas que ele faz está de acordo com o seu atual nível de consciência. Se modificarmos nossa vibração ou se revoltarmos um pouco, quer seja, com atitudes alheias e qualquer reação inferior por injustiças de partes das pessoas, nós alteramos nosso estado interno e entramos imediatamente na faixa de frequência dos seres que vibram neste nível, ou seja, espíritos das trevas que podem facilmente criar situações ardilosas para nos prejudicar, simplesmente pela lei de sintonia. Agora, se um ser não julga, mantém o seu equilíbrio e busca equilibrar cada vez mais, é muito difícil que situações externas possam interromper o fluxo harmônico da sua atividade interior. É necessário deixar que a lei atue em seu momento propício. Se um indivíduo julga, condena, critica, ele emite uma energia. Ele está colaborando com aquilo, de alguma forma, porque ele entra naquela faixa de frequência, embora de forma externa não possa ser perceptível. E toda e qualquer situação que nos tire do eixo, momentaneamente, é uma oportunidade para superarmos aquilo e adquirirmos mais luz, mais amor e mais conexão com a fonte divina.